Então, no final das contas, que eu acho que gera muita curiosidade, por um cara... porque, por exemplo, eu coloquei no Google maçonaria. Uma das primeiras coisas que vem como pergunta é como se tornar maçom? E aí eu te pergunto, pelo que eu entendi, é uma avaliação das pessoas que estão lá dentro e vocês chamam ela. Se eu chegar pra você no bar, vamos supor, estamos no bar lá, eu falo, porra, Paulo André, indica lá pra aquele seu grupo de pescaria, que eu não pesco porra nenhuma, mas adoro o canal de pesca, sou top pra falar de pescaria, e aí você vai fazer uma avaliação, chama ou não chama? Ou o fato de eu pedir já é um cancelamento? Não, o fato de você pedir não é um tem ideia de não. quantas vezes eu escuto essa conversa. É? Paulo, tipo assim, é como se você falasse, você vai convidar alguém para frequentar a sua cozinha, ser parte da sua família. Você não vai frequentar qualquer um. Não é você conhecer o Bruno no bar, o Bruno fala, Barela, me leva. Não, você tem... É igual um namoro. Se você quer casar com sua irmã, com sua filha, você vai namorar, paquerar, aos poucos, até você ver que é uma pessoa boa. Se eu achar que o Deco tem perfil, eu vou chegar, vou sondar o Deco, vou conversar com ele. Ou às vezes o Deco me aborda. Paulo, tem vontade de conhecer? Eu falo, legal. Vai ter uma sessão aberta, vamos lá, vou te levar. Eu vou te dar alguma literatura que você possa ler. E se a coisa evoluir, eu ver que ele tem perfil, vamos indicar o Deco, vamos embora. Aí eu vou chegar na loja e apresentar o nome do Deco. E aí, depois que eu apresentei, né, você tem que ser grau 3 acima para fazer isso, aí a loja vai chamar o Deco e vai iniciar um processo longo de triagem, tá? Ele não ia passar. Conheço. Ixi, cara, tá aqui menos de um ano, a gente já tá querendo mandar embora. Não vai, não consegue. O Deco, fala que os errados são eles, então você passa e não... Então, aí vem a questão. Nas ordens que eu falei, que estão nas ordens oficiais dentro da grande loja da Inglaterra, tem lugares aí fora que não são da parte oficial que te mandam convite por e-mail. Tem a ver com a gente? Nada. A gente, a grande loja maçônica, os grandes orientes do Brasil, um maçom indica o seu nome, eu te conheço, acho que eu tenho perfil, indico você, ou indico você, e a loja vai entrar em contato e fazer o procedimento. Ela já entra em contato por telefone, coruja? Não, provavelmente não. Harry Potter, não, eu vou fazer um pré-cadastro, eu levo pra loja, os caras vão te ligar. Normalmente, aí você às vezes faz, igual agora, teve a nossa festa de fim de ano, você leva 4, 5 pessoas que a gente tá observando, os caras vai, interage, conversa. Não é aquele negócio capuz, não, é dentro da normalidade hoje. Olha, tá aqui o Varela, que é um cara que eu acho legal. Ok, eu apresentei seu nome lá, os caras vão te ligar, vão marcar uma entrevista, vai até você vem até a gente, vamos fazer várias entrevistas, vários bate-papos, porque não pode ser uma decisão só minha. Eu posso conhecer você pela amizade, achar que você serve, mas é preciso que os outros vejam com um olhar mais sem Você vai entrar amizade. dentro de uma família. Uma loja geralmente Mais frio, uma loja pode ter 10, 12, 15 pessoas, 40, loja com 50, 100, loja com 100. Então, assim, vai entrar numa família. Nós nos tratamos como irmãos, né? As esposas como cunhados, os filhos como sobrinho. Cunhados, entendeu? Se o Paulo André, por exemplo, tiver que dormir na minha casa, assim, pô, agora. Paulo André não vai passar fome se eu puder. Então, assim, é meu irmão. É meu irmão. Paulo André é meu irmão. Então, assim, se eu, por exemplo, quando o pessoal fala, vai ficar rico, você vai beneficiar o maçom. Pô, outras instituições fazem isso com muito mais qualidade. Eu vejo evangélico que só contrata evangélico e você olha para aquele grupo ali, todo mundo prospera junto. Não existe um plano de enriquecer todos os que vão entrar. Mas se o Paulo André tá dentro da minha loja, ou até em outras, que a gente faz muita visita, vai na loja do outro. Eu e Paulo André não somos da mesma loja. Eu visito a loja dele, ele visita a minha. A gente visita uma terceira. É uma coisa interessante. A gente se conheceu no stand-up. O Bruno, a origem dele é do rock, tá? Ele é muito ligado ao movimento cultural. Ele começou a fazer stand-up, até com você, aquela parte de divulgação e tudo, de empresariar. A gente se conheceu, a gente se identifica fácil, como a gente se conhece, né? E tem o quê? 3 ou 4 anos? A gente consegue enxergar um outro, tá? Tem 3 ou 4 anos que a gente é amigo, fizemos parcerias juntos, montamos um projeto, vocês participaram no stand-up. A gente se conheceu no grupo de vocês, do Bernardo, quando eu peguei... Como é que foi isso? Assim, ó, é o que eu gosto de falar, como a maçonaria transforma a vida da gente, né?
eu tava recém na ordem, assim, você se coloca em prova. Quando você entra numa condição de que você não tava, por exemplo, observando isso, e você fala, pô, você pode levar a vida no automático, ou você pode levar a vida e falar assim, ó, ah, não, eu quero ser melhor. Pra eu ser melhor, eu tenho que saber no que eu não sou muito bom, né? Uhum. E é um espelho que nem todo mundo quer encarar, né? Então eu acho que talvez um primeiro grau da maçonaria, uma entrada numa ordem iniciática que tenha esses objetivos, a primeira coisa que vai te pôr na cara é um espelho. Você vai se analisar, você vai falar assim, putz, aqui tá sujinho, aqui não sei o quê. E tem quem não curte já logo aí, já corre. Já fala assim, é complicado você falar Esse espelho é metafórico, tá? Não é Esse um espelho espelho- mágico. Espelho meu, não, é metafórico. Mas ele explica Uma sessão, então, é assim, tem um espelho? Começa com essas histórias. Então, assim, você vai se observar. Aí você vai começar a mexer. Você vai se lapidar. Não é o lapidar a pedra bruta. Você vai se lapidar. E pra lapidar, você tem que saber onde que não tá muito bom. Né? Então, você vai aqui, vai ali. Então, assim, é um trabalho de coragem. Você tem que ter coragem, porque você vai se enfrentar aos seus defeitos, você vai trabalhar a virtude oposta ao defeito que você reconhece em você. Alguns você não vai ver, alguns o seu irmão te ajuda a ver. Aí tem um lado curioso. Se eu tô convivendo com o Humberto e o Humberto me causa úlcera, eu tenho que tratar da minha úlcera, não é do Humberto. Talvez eu convivo com o Humberto, convivo com o Bruno e me expõe um defeito que eu tenho. O Bruno me deixa nervoso, então você tem que se acalmar. Esse convívio expõe os defeitos que você tem. E tem algo de místico, você se coloca em provação. Então, assim, a primeira coisa que aconteceu quando eu fui iniciado foi que eu já caí doente com uma diverticulite, que é uma doença de velho. Mas, assim, a gente é produtor de evento, então eu nunca comi direito, eu nunca dormi na hora certa, eu nunca fiz nada dentro dos conformes. Então, assim, para quem gosta de teoria da conspiração, né, assim, por exemplo, é o que oficialmente o laudo do Tancredo Neves, né? Ele morreu de diverticulite, não foi isso? Né? Tem quem diz que foi do tiro, que a Glória Maria viu, que tem toda aquela parada. Mas assim, ó, o oficial... Então, assim, é uma doença que dá em gente com mais de 70 anos e com menos de 40 já tinha. Né? Então, assim, eu dali resolvi mudar minha vida. Ali eu falei assim, ó, eu vou fazer coisas que eu gosto. Vou fazer... Porque o que aconteceu? Eu fui parar no médico, fui internado, né? Parei aqui no Santa Isabel. Aí eu gosto de rock. E eu reparei que fazia 10 anos que eu estava envolvido nessa loucura do sistema, empresa, e pôr a minha firma para frente, cuidar da minha família. Quando minha filha nasceu, eu quase fiquei doido. Em 3 anos eu quis dar sustentabilidade para a vida dela toda, então eu trabalhava 24 horas por dia. Minha mulher falou, chega, tá louco. Né? Você tem a vida inteira para cuidar dela. Você quer dar tudo para ela nos primeiros 3 anos, tá maluco? Né? Então, assim, isso me botou numa situação de convalescência. Tava lá no hospital. Aí eu fui tentar ouvir um som. Eu não consegui. Eu botava uma música, ouvia 10 segundos, passava para frente, pegava 15 segundos de outra, botava para frente. Falei, nossa. Ali, quando eu parei, que o corpo parou, eu falei assim, eu comecei a me analisar. E eu tinha acabado de ser iniciado há pouco tempo. Então, assim, foi um para e olha para você. Então, assim, eu acredito que tudo que acontece lá, simbolicamente, de alguma maneira, vai se apresentar na sua vida como uma experiência diferente, assim, mas ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois, em cada grau. Em cada grau. Vai se apresentar algum desafio que você supera e você caminha. Então, assim, 15 segundos de uma música, nada, não conseguia parar em nada. Eu falei, nossa, eu não consigo ouvir uma música. Quando eu consegui ouvir uma música inteira, foi uma música do Scorpions, que chama In Trance, de um álbum de 78 ao vivo, assim. Eu consegui ouvir aquela música inteira. Quando eu terminei de ouvir aquela música toda, que eu ouvi o álbum todo, eu comecei a chorar. Eu falei, caraca, eu não conseguia ouvir uma música, eu tava na loucura. Né? Eu tava a 1000 por hora, segurando um monte de bucha e tal. Então, assim, eu vou fazer o que eu gosto. Então, assim, aí você vê, paralelo à maçonaria veio um desafio, paralelo ao desafio vieram as ferramentas para que eu superasse isso. E foi quando eu procurei o Bernardo para falar assim, Bernardo, eu tenho uma empresa de eventos e produção que eu nunca produzi nada. Já tem 10 anos a empresa aí. Eu faço locação, foi a parte de locação, ela caminhou forte. Caminhou bem, né? Assim, sustentou a estrutura, a pequena estrutura que eu montei, isso segurou. E eu não produzi nada. Aí eu falei assim, pô, cara, eu gosto de rock, gosto de humor. Eu tinha feito umas paradas de humor com o Bernardo quando ele ainda era de rádio, de rádio pirata ainda, né? Então eu falei, o que eu tenho próximo de mim? Humor e rock. Então vou produzir, né? Para isso você tem que recuar 2, 3 passos.
Então, eu fiquei com os clientes que eu tinha, não procurei prospectar mais ali, falei, vou procurar produzir. E foi quando eu acabei perguntando pro Bernardo, falei, Bernardo, como é que tá seu grupo? Falei, tá bombando, a gente tá de sexta aqui, sábado ali, domingo ali. Eu falei, que dia que você tem, né, pra fazer uma produção com vocês? Ele falou, segunda e terça, a vida não é mole, né, velho? Vamos segunda e terça. Falou, só segunda e terça. Então, assim, eu fiz essa pergunta pra ele numa segunda-feira. Na quinta eu já tinha arrumado um bar pra gente fazer de terça. Uhum. Que foi aquele bar onde a gente foi. E assim, como que essa sincronicidade acontece? Eu conheci o Paulo André lá. O Paulo André foi um open que participou do espetáculo.